Olá, hoje eu quero compartilhar com você, ir direto ao ponto, sobre um testemunho muito impactante, muito especial para mim, do que Deus tem realizado na minha vida. Eu tenho certeza que Ele pode fazer igual ou até melhor na sua vida. E o tema de hoje é sobre a conquista da casa própria sem dinheiro. Muitas pessoas, no Brasil lutam para ter o seu cantinho, para ter uma casa para abrigar sua família, dar o seu conforto necessário, E isso é tão difícil. E eu também me vi assim. Eu moro em um apartamento há cerca de 17 anos, mais ou menos. Mas esse apartamento acabou ficando pequeno, Sou eu, meu marido, meu filho e uma cachorrinha. Mas eu também tenho um negócio, então o local acabou ficando muito apertado, o acesso acaba dificultando, Uma vaga de garagem, então ficava toda aquela problemática de um carro ficar fora, outro ficar dentro. Então, enfim, aquela luta diária que eu tenho certeza que eu não fui a única a enfrentar aqui em São Paulo. E eu orava muito, pedindo a Deus: Senhor, me tira daqui, Senhor, me dá uma casa, eu preciso de uma casa. Eu tenho uma cachorrinha que está até aqui dormindo aqui do meu lado. Ela precisa de quintal, ela precisa de sol. Eu quero secar minhas roupas ao sol. Eu não aguento mais viver no apartamento. Eu preciso dessa liberdade. Eu quero minha vaga de garagem. Gente, e essa resposta Deus não me dava. Até peço desculpa pelo barulho, porque os cachorros aqui da vizinhança estão um pouco alterados aqui. Não sei se dá para vocês escutarem. Enfim, eu orei muito por isso, mas Deus não me respondia. Ele não falava nada. Até que eu parei para refletir e, conversando com a minha mãe, eu falei: mãe, eu não vou mais reclamar do local onde eu moro. Embora o condomínio onde eu moro seja muito bem localizado, tem tudo perto, Mas como ele foi construído no alto, então do estacionamento até a torre a gente tem que subir muito até chegar na torre, pegar o elevador. Eu achava isso tão cansativo. E muitas vezes com bebê, com carrinho, com cachorro, com compra. Era muito difícil, gente. Enfim, cansei e aí eu reclamava muito mesmo, Não vejo a hora de sair daqui, eu não aguento mais esse lugar. E a partir do momento que eu tirei a reclamação e passei a agradecer, as coisas começaram a mudar dentro de mim. Eu lembro que eu conversei com a minha mãe por telefone, eu falei para ela assim: mãe, eu vou parar de reclamar. Eu não tenho dinheiro mesmo para comprar um imóvel. O Ricardo também não está em condição de comprar um imóvel. Então me resta agradecer a Deus e olhar para esse apartamento com um pouco mais de amor, com um pouco mais de carinho. Eu vou começar a destralhar coisas inúteis que tem aqui. Coisas que eu não quero mais, mas que ainda fazem sentido para alguém, eu vou doar. E aí eu comecei a doar um monte de taça. Eu tinha tanta taça. Era tanta taça que parecia que morava assim umas 20 pessoas aqui em casa para usar taça. Comecei a doar taças, canecas, roupas de bebê. E fui liberando. E fui tendo assim a sensação de paz de volta à minha vida. Porque uma casa muito carregada, ela tira a sua paz. Você precisa entrar na sua casa e sentir que você está no seu santuário. Aquele caos tem que ficar lá fora, da porta para fora. Dentro de casa nós temos que ter paz. Eu também não tinha paz. E eu também estava desmotivada. Então, comprava objetos, não tirava outros para o novo entrar. Ficava o velho, ficava o novo. E isso, o ambiente vai ficando carregado, puxado para você arrumar. Parece que você enxuga gelo, a casa nunca fica bem arrumada. Enfim. E aí eu falei para minha mãe: mãe, vou destralhar o apartamento, vou cuidar da minha casa com mais carinho, agradecer mais a Deus. Vai que Deus me vê e me dá uma casa. Vai que cola. E demos risada no telefone, E poucos dias depois, para não me alongar muito, eu tive um sonho. Eu sonhei que o meu marido ganhava um prêmio. E aí ele ficava feliz, mas ao mesmo tempo preocupado. E ele falava para mim assim: nossa, eu tô preocupado porque eu tenho que pagar esse prêmio. E eu respondia para ele: Ricardo, fica em paz, o prêmio é seu. Celebra. E depois ele me mostrava uma cozinha. Ele falava: olha, Nathalie, essa vai ser a nossa cozinha. Aí eu olhava aquela cozinha, eu via pessoas trabalhando de forma muito organizada, tipo uma equipe mesmo trabalhando. Eu olhava e falava: nossa, como eles trabalham sincronizados. E enquanto eu olhava aquela cozinha, um louvor começou a ser cantado naquele ambiente. Mas eu não via quem cantava, mas era um coral de vozes que cantava assim: não chores,
Quem cuida de você não dorme. E cantou essa música várias vezes, né? Aí, depois que essa música foi cantada várias vezes, a voz do Senhor entrou no meu sonho e falou assim: o seu tempo de cantar chegou. Falou 3 vezes. O seu tempo de cantar chegou. O seu tempo de cantar chegou. E Deus me mostrava um telhado vermelho. Aquela casa tinha um telhado diferente de todos os outros telhados do bairro. Eu via as outras casas como casas inacabadas, casas no tijolo puro, sem reboco, sem acabamento. E eu via aquela casa bem feita, com um telhado vermelho. Era o único telhado vermelho do bairro quando você olhava de cima, e ele chamava muito a atenção. Só que no sonho Deus já me dava interpretação, não era sobre riquezas, não era sobre ser melhor que os outros, era sobre a presença de Deus naquela casa. E o telhado era a proteção do Senhor sobre a minha família. E esse sonho foi muito impactante para mim, até que eu acordei e fui correndo falar com meu marido. Eu falei: Ricardo, não me pergunte como, mas Deus vai dar uma casa pra gente. Eu não sei como, porque dinheiro nós não temos, mas Ele vai dar uma casa pra gente, porque Deus foi muito claro no sonho e Ele disse que o meu tempo de cantar chegou. Isso foi no mês de agosto de 2025. E a gente já procurava casa, né? Mesmo sem dinheiro, pela fé mesmo, olhando, vendo se havia alguma oportunidade, de repente aparecia alguma coisa e a gente vendia o apartamento e comprava a casa. Depois inteirava o valor, né? E aí, gente, Deus é muito surpreendente. Passou esse período de agosto, quando foi em novembro, Deus usou uma pessoa e disse assim que, olha, Deus está me mandando te adiantar um valor e depois você vende o seu imóvel e você me paga, você me devolve. E nós encontramos uma casa. Meu marido queria uma casa térrea. Ele falou: a gente vai ficar velho, não adianta morar em sobrado, vamos facilitar a nossa vida. Eu não queria mudar de bairro, eu gosto do bairro onde eu moro, e para não mudar a nossa logística nem nada, né? Enfim, essa pessoa encontrou uma casa, porém ela não conseguiu contato com a corretora. E ela falou: Nathalie, liga para a corretora, você vê se ela te atende. E aí eu liguei para a corretora, ela me respondeu e ela disse assim: olha, se você observar, não tem nem placa de venda, né, nessa casa, porque essa casa já está em negociação há mais de 3 meses. O proprietário não quer mostrar a casa para ninguém enquanto não definir se o comprador vai conseguir, né, pegar essa casa ou não. Já trouxe várias pessoas querendo ver essa casa e ele não mostra de jeito nenhum, mas vou tentar, quem sabe, né, na sua vez ele mostra. E foi dito e feito. Ela ligou para o proprietário, ele falou assim: quer saber? Mostra a casa para essa moça. Quando isso aconteceu, gente, Deus já testificou no meu coração que aquela casa era minha. Porque eu já vi que o Senhor havia travado aquela casa para que ela fosse minha. E eu já tive aquela certeza. Mas vocês sabem que nada é muito fácil, né? Nada é assim de repente. Começou uma negociação e nós entramos num propósito de oração que, se fosse para ser nossa, o dono ele teria que aceitar o valor que nós tínhamos. Nem a mais, nem a menos, só o valor que nós tínhamos. E para a honra e glória do Senhor, ele aceitou a nossa proposta. Quando foi no dia 18 de novembro de 2025, nós fomos fazer mais uma visita no imóvel e nós descobrimos que a casa era nossa. E aquele momento foi surreal na minha vida, porque eu olhei para o céu e falei: o Senhor se importa, o Senhor me deu uma casa. Sabe quando você fica como os que sonham? E é tão impressionante porque você sente que Deus ele se interessa. Só que tem um detalhe que eu não contei. Eu orava pedindo uma casa. Aí depois eu reclamava. E eu queria a casa. Eu quero sair daqui, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui. Não estava no propósito de Deus. Não estava alinhada ao propósito de Deus, a minha oração. Mas no dia que eu mudei a minha oração, um dia eu comecei a orar assim, gente: Senhor, se me deres uma casa, eu quero fazer dessa casa o teu altar. Eu quero receber pessoas ali para orar, eu quero receber pessoas ali para dar uma palavra, eu quero que pessoas entrem ali para serem transformadas, que elas sintam ali a sua presença. Eu quero ter uma casa que seja um ambiente de escuta, que pessoas entrem ali com problemas e saiam ali cheias da tua revelação, do teu poder, da tua palavra, do teu refrigério, nem que seja para tomar um café, comer um bolo, mas sair de lá alimentado no Espírito. E eu prometi para o Senhor também enterrar uma Bíblia
lá no quintal de casa como uma pedra fundamental para selar que aquele ambiente foi consagrado para o Senhor. A partir do momento que eu falei para o Senhor que eu queria uma casa, não era para me exibir, não era para provar nada para ninguém, não era só para o meu puro conforto, mas era para servir. Então o Senhor liberou a casa. E isso me faz lembrar da história de Ana, que era estéril, que Deus havia fechado a madre dela, ela não gerava filhos de jeito nenhum, e ela sofria a chacota por parte de Penina: você não pode ter filhos enquanto eu tenho vários, você não tem nenhum. E Ana pedia por anos: Senhor, me dê um filho, e Deus não dava. Porque o filho era o quê? Para provar para Penina que ela podia engravidar? Era para provar para ela mesma: olha aqui, eu posso ser mãe? Não. Enquanto a oração de Ana foi errada, Deus não atendeu a oração de Ana. Mas no dia que Ana falou: Senhor, se me deres um filho, eu devolverei ao Senhor. E Deus queria o quê? Deus queria um profeta. Então a vontade de Deus se alinhou com a vontade de Ana. E Deus fez Ana gerar Samuel e depois outros filhos. E Samuel foi um grande profeta. Então, o que eu gostaria de passar para você hoje, qual é a chave de todo esse testemunho, de toda essa história? Às vezes você está orando errado. Talvez a sua intenção não seja a intenção correta. Você quer um carro, mas você quer um carro só para mostrar? Você quer um carro só para o seu conforto? Ou você quer um carro para servir? Eu vou dar uma carona, eu vou levar alguém na igreja, eu vou socorrer um vizinho que esteja com problema. A sua intenção é que vai tocar o coração de Deus. Então hoje eu quero que você reflita sobre isso, porque às vezes você não está vivendo o seu milagre justamente por um posicionamento errado. Eu fiquei 17 anos aqui, eu estou aqui no apartamento ainda, porque a casa está em fase de acabamento, mas eu estou aqui. E eu poderia estar morando lá há muito tempo se a minha oração tivesse sido correta. Mas tudo é no tempo de Deus, tudo é no propósito de Deus. E nós é que temos que entender que tudo tem que ser alinhado à vontade do Senhor. E a palavra dele diz: tudo o que pedires em meu nome, querendo, receberei, estando dentro da vontade do meu Pai que está no céu. Então, gente, eu tinha que compartilhar isso com vocês. Caso vocês tenham gostado desse vídeo e queiram ver a casa, coloquem nos comentários que eu faço um outro vídeo, eu faço até um tour pela casa para mostrar para vocês. Por enquanto nós estamos no acabamento, ainda tem muita coisa pela frente, mas já vencemos muitas etapas, e dentro desse caminho de reformar a casa e de trazer tudo novo para aquele ambiente, outros grandes testemunhos aconteceram também em providências divinas, e eu vou compartilhar com vocês. E uma observação: ninguém sabe dessa casa. Vocês, meus companheiros aqui no YouTube, são os primeiros a saber sobre esse testemunho. Porque eu gostaria de honrar vocês que me acompanham aqui e quero que vocês também recebam essa atmosfera de bênção e comecem a viver o milagre de vocês também. Eu espero que eu não tenha me esquecido de nada, eu tentei ser o mais objetiva possível, mas eu quero também declarar sobre a sua vida que o seu tempo de cantar também chegou. Se posicione, ore, busque a resposta do Espírito Santo, silencie um pouco também, veja quais são suas motivações e o Senhor vai te honrar. E eu quero aproveitar para falar para vocês sobre o livro Heranças Invisíveis, que é o meu recente livro, onde eu coloco aqui vários relatos verídicos de pessoas, comportamentos, histórias de pessoas que repetiam ciclos e ciclos e não mudavam de vida, e como essas pessoas puderam romper seus ciclos. Tá lindo o livro, Heranças Invisíveis, foi algo que o Senhor me deu no profundo, no secreto, e eu coloquei aqui com todo o meu amor, com toda a minha paixão e com a direção do Espírito Santo para transformar histórias. Assim como a minha tem sido transformada. Tem experiências minhas, tem experiências de pessoas que eu conheço aqui dentro. E, gente, aqui vai desde relacionamento, negócios, finanças, filhos, padrões que se repetem. Como você libertar a sua vida, a sua casa e a sua família por meio de um posicionamento de fé. E após cada história, cada relato, cada experimento, eu deixei aqui também uma oração para você fazer. E a proposta é você fazer 30 dias de devocional para você transformar todas as áreas da sua vida. Cada dia uma história, uma oração, para você se presentear, para você presentear alguém e mudar de vida. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, porque o YouTube entende e entrega para mais pessoas. E também se inscreva no canal, caso você seja novo aqui. E eu quero agradecer aos meus inscritos,
Vocês fazem parte desse projeto da Estrela da Manhã Podcast e eu quero entregar sempre esse banquete do Senhor para a sua vida, para que assim como eu estou vencendo, você possa romper na sua vida em todas as áreas, em nome de Jesus. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!